In this video, you will learn the 6 powerful lessons that have transformed the way people think about money worldwide. Você já percebeu que algumas pessoas trabalham a vida inteira e continuam sem dinheiro, enquanto outras parecem enriquecer cada vez mais? A escola ensina matemática, história e português, mas infelizmente não ensina educação financeira. E foi exatamente isso que Robert Kiyosaki descobriu ainda criança. Ele teve 2 pais. Um pai pobre que era altamente educado, mas sempre lidava com problemas financeiros constantes. E um pai rico que, apesar de não ter estudos avançados, se tornou um grande milionário. Neste vídeo você vai aprender as 6 lições poderosas que transformaram a forma de pensar sobre dinheiro no mundo inteiro. Esses ensinamentos podem mudar completamente a sua vida financeira daqui para frente. Robert cresceu no Havaí. Curioso, seu pai biológico era professor universitário, muito inteligente, mas sempre lutando com dinheiro. Já o pai do seu melhor amigo Mike, que ele chama de pai rico, era um empresário que se tornou um dos homens mais ricos da região. O interessante é que os dois davam conselhos completamente diferentes sobre dinheiro. O pai pobre dizia: estude muito para conseguir um bom emprego. O pai rico dizia: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Essa diferença de mentalidade foi o que moldou toda a visão de Robert sobre riqueza. Exploramos a lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar. Esta lição é o alicerce fundamental para quem busca a liberdade financeira e deseja escapar das armadilhas do sistema tradicional de trabalho. Observe o mundo ao seu redor. Todas as manhãs, milhões de pessoas acordam cedo e correm para empregos que muitas vezes nem apreciam. Conheça o trabalhador comum. Ele representa a grande maioria. Preso em um ciclo exaustivo que Robert Kiyosaki chama de corrida dos ratos. Neste ciclo, as emoções dominam a lógica. O medo de não pagar as contas e a ganância por prazeres imediatos ditam cada decisão financeira. O padrão é sempre o mesmo: trabalhar duro, receber o salário e ver esse dinheiro desaparecer instantaneamente no pagamento de dívidas e boletos. Sem educação financeira, um aumento de salário apenas leva a gastos maiores. É uma armadilha invisível que mantém as pessoas dependentes do emprego. Mas existe um caminho diferente. Enquanto uns trabalham pelo dinheiro, os ricos constroem sistemas onde o dinheiro trabalha incansavelmente por eles. Ricos focam em adquirir ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, independentemente do seu esforço físico ou presença. Imagine seu dinheiro como sementes. Quando plantadas corretamente em investimentos, elas crescem e florescem em fluxos constantes de renda passiva. O investidor não vende suas horas por um pagamento. Ele usa seu capital para gerar mais capital, conquistando a verdadeira autonomia sobre seu tempo. O contraste é claro. De um lado, a exaustão da esteira infinita. Do outro, a paz de um jardim financeiro bem cultivado. Para sair da corrida dos rodos, você deve mudar sua mentalidade. Pare de buscar apenas um salário e comece a construir sua coluna de ativos. A liberdade financeira não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto o seu dinheiro trabalha para garantir o seu futuro e de sua família. Dê o primeiro passo hoje. Bem-vindos à lição 2 de Pai Rico, Pai Pobre. Hoje vamos entender por que a educação financeira é o pilar mais importante da riqueza. Na escola, aprendemos geometria, história e ciências, mas raramente ouvimos falar sobre como o dinheiro realmente funciona no mundo real. Saímos com diplomas, mas sem entender investimentos, impostos ou o que diferencia, de verdade, um ativo de um passivo. Robert Kiyosaki afirma que não importa quanto dinheiro você ganha, mas sim quanto dinheiro você consegue manter ao longo do tempo. Muitas pessoas ganham fortunas, mas logo perdem tudo, porque não possuem a base da alfabetização financeira necessária para gerir esse fluxo. Pense no dinheiro como uma ferramenta poderosa. Sem um manual de instruções da educação, você pode acabar se prejudicando financeiramente. Vamos ao conceito fundamental.
A diferença entre ativos e passivos é algo extremamente simples, mas que a grande maioria das pessoas ignora. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso de forma recorrente. Exemplos incluem imóveis alugados, ações ou um negócio próprio. Já um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Seu carro de luxo ou aquela casa financiada são, tecnicamente, passivos. O segredo dos ricos é adquirir ativos. Enquanto isso, a classe média compra passivos pensando que são ativos, aumentando suas dívidas. Visualize o fluxo de caixa. Nos ativos, o dinheiro entra. Nos passivos, ele sai para pagar despesas, impostos e juros bancários. A educação financeira é a sua fundação. Se você quer ser rico, precisa saber ler números e entender a história que eles contam. Imagine construir um arranha-céu. Você não começa pelas paredes, mas sim cavando um buraco profundo para criar uma base sólida. No mundo das finanças, essa base são os seus conhecimentos. Sem eles, qualquer fortuna construída cairá como um castelo de cartas. A alfabetização financeira permite que você veja oportunidades onde outros veem apenas problemas ou riscos desnecessários. Lembre-se, o dinheiro sem inteligência financeira é dinheiro que logo desaparece. Invista primeiro no seu conhecimento. Encerramos esta lição com um desafio. Olhe para suas finanças hoje. O que você está acumulando? Ativos reais ou passivos disfarçados? A riqueza real é construída sobre a base da educação. Comece sua jornada agora e mude seu futuro financeiro para sempre. Você já sentiu que está trabalhando cada vez mais, mas sua conta bancária não sai do lugar? Bem-vindo à poderosa lição 3 de Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki nos ensina um conceito que muda vidas. Cuide do seu próprio negócio. Mas o que isso realmente significa no mundo real? A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando para os outros. Elas tornam seus chefes ricos, mas esquecem de construir sua própria liberdade. Pense nisso. Quando você tem um emprego, você está trabalhando para o dono da empresa. Você está dedicando suas melhores horas ao sonho de outra pessoa. Depois, vem o governo. Uma grande parte do seu esforço vai direto para os impostos, antes mesmo de você ver a cor do dinheiro. E não para por aí. Sobram as contas, os boletos e os empréstimos bancários. No fim do mês, o que sobra para você? É um ciclo repetitivo. Trabalhar, pagar impostos, pagar o banco e trabalhar mais. É a famosa corrida dos ratos que nos prende sem aviso. Mas Robert Kiyosaki propõe uma saída. Ele diz: mantenha seu emprego, mas comece a cuidar do seu próprio negócio imediatamente. Cuidar do seu negócio significa focar na sua coluna de ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, mesmo quando você dorme. Imagine imóveis que geram aluguel todo mês. Isso é um ativo real. É um tijolo que trabalha por você 24 horas por dia. Ou então, ações de grandes empresas. Ao comprar uma ação, você se torna sócio de negócios lucrativos e recebe uma parte desses lucros. Propriedade intelectual também é um ativo poderoso. Livros, cursos, músicas ou patentes que rendem royalties constantemente ao longo dos anos. O segredo está no fluxo de caixa. O dinheiro sai dos seus ativos e vai direto para a sua carteira, sem que você precise trocar tempo por ele. Quando seus ativos geram renda suficiente para cobrir todas as suas despesas, você alcançou a verdadeira liberdade financeira. Você é o dono do seu tempo! Mas cuidado para não confundir ativos com passivos. Muitas pessoas compram um carro novo achando que é um investimento, mas ele só tira dinheiro. Roupa, CD, Guraifu, eletrônicos caros e jantares luxuosos são passivos. Eles dão prazer imediato, mas corroem sua capacidade de construir riqueza no longo prazo. Os ricos compram ativos. Primeiro, os pobres e a classe média compram passivos que pensam ser ativos. Essa é a diferença fundamental de mentalidade. A lição de hoje é clara. Pare de trabalhar apenas pelo dinheiro e comece a fazer o dinheiro trabalhar
para você. Construa sua coluna de ativos. Não importa quanto você ganha, mas sim quanto você guarda e como você investe. Seu futuro financeiro depende das escolhas que você faz hoje. Comece pequeno, mas comece agora. Leia, estude e coloque em prática. Cuide do seu próprio negócio e conquiste a vida que você merece. Lição 4. Agora, vamos desvendar o segredo mais importante para quem busca a liberdade financeira. Robert Kiyosaki é enfático. Como já foi dito nas lições anteriores, você precisa entender a diferença crucial entre ativos e passivos. Este é o alicerce de toda a riqueza. Observe a diferença de postura. O investidor de ativos desfruta de uma tranquilidade mental, pois seu dinheiro trabalha por ele. Enquanto isso, quem acumula passivos vive em um ciclo de preocupação constante, sempre correndo para pagar a próxima fatura. Vamos aos exemplos de ativos reais. Imóveis de aluguel são clássicos. Eles geram renda mensal e valorizam com o tempo. Ações e dividendos também são ativos poderosos. É o seu capital gerando mais capital de forma automática e eficiente. Negócios lucrativos que não dependem da sua presença física total também entram nesta lista, criando verdadeira liberdade. Agora, cuidado com os passivos disfarçados. Aquele carro de luxo na garagem pode parecer sucesso, mas ele drena seus recursos mensalmente. Cartões de crédito com juros altos e contas acumuladas são passivos que impedem o seu crescimento e escravizam sua força de trabalho. A grande diferença entre as classes sociais está no foco. A mente rica concentra todos os seus esforços na coluna de ativos. Já a classe média foca em passivos acreditando que são ativos, como a própria casa financiada, que gera apenas despesas. Esta lição é a base para sua independência financeira. Mude seu foco, mude seus investimentos e mude sua vida. Comece hoje a construir o seu futuro. A liberdade não é um sonho, é uma questão de estratégia financeira. Até a próxima lição. Hoje exploramos a lição 5 do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Os ricos inventam dinheiro. Neste capítulo, Robert Kiyosaki nos revela que o ativo mais poderoso que todos possuímos é a nossa própria mente. Vamos descobrir como os ricos criam oportunidades onde outros veem apenas problemas. Prepare-se para mudar sua perspectiva sobre a riqueza. O pai rico ensinava que as oportunidades financeiras estão em todo lugar, mas a maioria das pessoas não foi treinada para enxergá-las. Enquanto alguns olham para um prédio antigo, o investidor vê um potencial fluxo de caixa e uma renovação urbana lucrativa. Infelizmente, a maioria das pessoas passa a vida esperando pela oportunidade perfeita, sem perceber que ela estava bem à sua frente. Mas por que é tão difícil agir? O maior obstáculo não é a falta de dinheiro, mas o medo que paralisa nossas ações. O primeiro medo é o de perder dinheiro. Muitos preferem a falsa segurança de um emprego estável do que arriscar um investimento. O segundo é o medo de errar. Na escola, aprendemos que errar é ruim, mas no mundo financeiro, os erros são lições valiosas. E há o medo de tentar algo novo. Sair da zona de conforto exige uma coragem que poucos estão dispostos a cultivar. Para superar essas barreiras e começar a inventar dinheiro, precisamos desenvolver 3 habilidades fundamentais. A primeira é a educação financeira. É o conhecimento técnico que permite ler números e entender a história que eles contam. Quanto mais você aprende sobre ativos, impostos e mercados, mais fácil fica identificar onde o dinheiro está escondido. A segunda habilidade é a coragem para agir. Conhecimento sem ação é apenas teoria. Você precisa ousar quando os outros hesitam. Os grandes investidores não são necessariamente os mais inteligentes, mas sim os que possuem maior controle emocional diante do risco. A terceira habilidade é a identificação de oportunidades. Treine seu olhar para encontrar negócios que todos os outros ignoraram. Inventar dinheiro significa ser criativo. Se o banco não empresta, você busca investidores privados. Se o mercado cai, você busca proteções. Em vez de apenas procurar por um emprego e um salário,
Comece a criar sistemas que gerem riqueza para você. A transição de esperar para criar é o que separa os ricos do restante da população. É um compromisso diário com seu futuro. Lembre-se, no mundo real, não são apenas os inteligentes que seguem em frente, mas os audaciosos que sabem usar a mente. Aplique hoje as lições. Comece a ver o que os outros não veem e transforme sua realidade financeira. Essa é uma das lições mais transformadoras de Robert Kiyosaki. Agora vamos mergulhar no conceito central. Trabalhe para aprender, não pelo dinheiro. Vamos para a lição 6. Muitas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de um contra-cheque seguro, sem perceber que a verdadeira segurança vem das habilidades que você desenvolve. Você já parou para pensar se o seu emprego atual está apenas pagando suas contas ou se ele está realmente preparando você para o futuro? O pai pobre de Robert sempre aconselhou: procurem um emprego seguro com bons benefícios. Ele via o trabalho como um fim em si mesmo. Ele trabalhava duro, mas estava preso à necessidade de um salário estável, muitas vezes sacrificando a oportunidade de aprender algo novo por medo do risco. Já o pai rico tinha uma visão oposta. Ele dizia: aprenda um pouco sobre muito. Para ele, o trabalho era a maior sala de aula do mundo. Ele encorajava a busca por funções que ensinassem marketing, vendas e gestão, mesmo que o salário inicial fosse menor. O foco era o aprendizado a longo prazo. Kiyosaki destaca que certas habilidades são cruciais para a liberdade financeira. A primeira delas é a habilidade de vendas e marketing. Saber vender é a base de qualquer sucesso. Se você não consegue comunicar o valor do seu produto ou de si mesmo, as portas permanecem fechadas. A comunicação eficaz complementa as vendas. É a arte de articular ideias de forma clara e convincente para investidores, clientes e parceiros. A negociação é outra peça fundamental. Saber como chegar a um acordo onde ambos os lados ganham é o que separa os amadores dos grandes investidores. E não podemos esquecer da liderança. Gerir pessoas exige empatia, visão e a capacidade de inspirar outros a seguirem um objetivo comum. Trabalhar em equipe é essencial, mas saber liderar essa equipe em direção à lucratividade é o que o pai rico considerava uma habilidade mestre. Por fim, a gestão financeira. Entender como o dinheiro flui, como os impostos funcionam e como os investimentos crescem é a chave para a sobrevivência. Se você dominar essas habilidades técnicas e interpessoais, você nunca terá que se preocupar com a falta de dinheiro. Muitas pessoas caem na armadilha do salário. Elas se tornam tão dependentes do pagamento mensal que param de evoluir. O medo de perder o emprego as impede de buscar novos conhecimentos que poderiam libertá-las dessa engrenagem de longo prazo. Mas quando você muda o foco para o aprendizado, você quebra essas correntes. Cada novo conhecimento é uma ferramenta para sua independência. Imagine-se caminhando em direção a um futuro onde você controla seu destino, não por causa do seu cargo, mas pelo que você sabe fazer. Robert Kiyosaki nos lembra que a segurança real não vem de um emprego, mas da sua capacidade de aprender, adaptar-se e criar valor. Habilidades constroem riqueza. O dinheiro é apenas um subproduto do quão bem você aplica o que aprendeu. Então, o seu próximo passo deve ser baseado no que você vai aprender, não no quanto você vai receber hoje. Camis, busque aquele curso, aquele projeto extra ou aquela mentoria. O seu eu do futuro agradecerá pela sua sede de conhecimento. Lembre-se, o aprendizado é o maior ativo que você possui. Continue crescendo, continue aprendendo e a riqueza seguirá seus passos. O livro Pai Rico, Pai Pobre mudou a vida de milhões de pessoas ao redor de todo o mundo. Através de suas páginas, Robert Kiyosaki transformou a perspectiva de quem busca a tão sonhada independência financeira. Porque ele ensina algo simples. Riqueza não depende apenas de quanto você ganha, mas de como você pensa. Depende fundamentalmente da forma como você enxerga e gerencia cada centavo que passa pelas suas mãos. Vamos analisar os 3 pilares fundamentais. O primeiro é a educação financeira, a base de todo o conhecimento.
Não se trata apenas de números, mas de entender as regras do jogo do dinheiro para não ser dominado por ele. O segundo pilar é a construção de ativos. Pense neles como as ferramentas que geram valor real para você. Visualize casas, portfólios de ações e pequenas empresas sendo integrados em um plano mestre de riqueza. Diferente de passivos, os ativos colocam dinheiro no seu bolso de forma constante e sustentável. O terceiro pilar é fazer o dinheiro trabalhar para você, alcançando a liberdade através da renda passiva. É como plantar sementes que crescem sozinhas, tornando-se árvores robustas que dão frutos sem o seu esforço físico. Se você lembrar apenas de 3 coisas deste vídeo, que sejam estas: aprenda educação financeira, construa ativos e faça o dinheiro trabalhar. Agora, veja o contraste entre os 2 caminhos. O primeiro é a exaustiva corrida dos ratos. Pessoas trabalhando dia após dia, presas a um salário que apenas cobre despesas imediatas, sem nunca progredir. O segundo caminho é o da liberdade, construído com paciência, estratégia e ativos sólidos. Porque, no final das contas, os pobres trabalham pelo dinheiro, mas os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Olhe para o seu futuro. Imagine as possibilidades que surgem quando você assume o controle da sua jornada financeira. Comece hoje a desenhar o seu caminho para a riqueza. A liberdade está ao seu alcance.